Boa tarde a todos, boa tarde, Vanessa queridona. Meu nome é Sérgio França, eu sou um cara branco de cabelo castanho, meio ondulado, meio maluco. Estou vestindo uma jaqueta marrom, gosto muito dela, uma camisa maluca que a Vanessa falou para eu vir meio "oi", Mas escondeu um pouco, né? Escondeu. branca com umas flores não, perdão, azul marinho com umas flores meio laranja. Eu tenho 62 anos e tenho cara de 61. E tô aqui para conversar com a Vanessa, que eu conheço já há 10 anos, mais de 10 anos. Vamos lá, tá preparada para perguntas indiscretas? Olha, gente, eu tô sempre preparada para perguntas indiscretas. Para quem não me conhece, sou Vanessa Oliveira. Sou branca, cabelos curtos encaracolados. Estou hoje aqui com uma blusa com paetês dourados e jeans com uma libélula. Libélula é um bicho maravilhoso. Eu adoro esse nome, dragonfly em inglês. Olha, que é isso? É um dragão voador. Olha que poderoso é uma libélula. E sempre com brincos coloridos. Hoje eu estou com uma flor amarela de um lado, um triângulo do outro, uma cobra aqui no pulso. Então, assim, tô bem, né, junto com esses bichos que estão aqui na mesa ao redor do tempo, fazendo uma ode a um tempo que tem uma caveira em cima. E eu tava brincando com o Sérgio, gente, quem nunca reparou, cada episódio a gente tem uma abertura diferente, né? E eu brinquei com ele, falei, olha, responsa, porque a gente está chegando na Terra. Né? Cada episódio tem uma cosmologia, tem uma viagem, né? A gente começa em lugares amórficos, a gente passa pelo espaço, passa pela nebulosa, meteoros, sol, lua, e aí a gente agora começa a ver essa bolinha azul e verde, cheia de formas, que é a Terra, que é onde a gente está, né? Sim, Então, olha a responsa que está nas suas mãos como viajante, pousar essa nave na Terra. em meio ao caos. Aliás, até porque a Terra é extremamente caótica, Terra é o caos. completamente. Vanessa, né, a gente se conhece há muito tempo e operou-se claramente uma grande mudança em você, né. Você é outra pessoa desde que eu te conheço, acho que 13 anos atrás, quando você foi levar a ideia de um livro, uma biografia do Roupa Nova. E eu achei uma ideia ótima. Aí me chega a Vanessa com um livro de 800 e não sei quantas páginas. Aí eu, Vanessa, tem que reduzir, tem que reduzir. Ela conseguiu reduzir para 500. Então esse livro aqui, ó, a grossura do negócio. E tal, Vanessa passou por 1000 empregos mais bacanas possíveis, demonstrando uma liderança, uma criatividade absurda. Ela não consegue parar de criar. Eh, e, de repente, a Vanessa me liga: "Sérgio, tô com uma ideia aí, vamos tomar um chopp?" "Vamos." Aí chegou a Vanessa: "Sérgio, é o seguinte, eu sou editor de livros, eu conheço a dinâmica do livro, eu trabalho com isso. Sérgio, é o seguinte, eu tô com uma ideia legal, assim, e quero fazer 98 livros em 6 meses." Aí eu: "Aham, claro, não, claro, super fácil." Falou assim com essa voz não, já começou a me xingar, falou: "Você está louca, você não tem ideia do que você está falando, não é essa paz assim que você está narrando não". Sim, sim, Que ele é sim. bravo, tá, gente? Pois é, e aí foi aí que eu tive o primeiro contato com a caosfera, que ainda já era caosfera? Não lembro, era caos. Era caos, né. E e é isso, aí comecei a ver uma nova Vanessa. E isso que eu queria te fazer a primeira pergunta, eu tenho uma cola aqui no celular. O que foi o estalo inicial que te revelou o caos como potência criativa e filosófica? Sabe que é interessante? Eu estava refletindo um pouco sobre isso ontem, quando eu estava escrevendo a metodologia, né? E é todo um processo escrever uma metodologia de caos, porque eu vejo o complexo e o simples e tenho que trazer para pessoas, às vezes, lugares que elas estão vendo isso pela primeira vez.
E quando você viu 20 cenas, 40 cenas, 50 cenas, eu falo, meu Deus, como é que eu vou pegar uma narrativa depois que já viu tantas, né? E aí é interessante porque o caos em mim, ele aconteceu naturalmente a partir do momento que eu comecei a fazer um processo de busca de consciência, né? E eu comecei, foi muito natural, eu comecei a me hackear, porque eu sou uma curiosa desde garota, sabe, assim, não é uma coisa que eu mudo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu sempre sou a mesma, eu tenho essa sensação, sabe, eu mudo, mas aí eu olho para a criança, Vanessa, eu falo, mas estava ali já, sabe, talvez não estava com o nome, não estava com a forma e a estampa que pudesse ser reconhecida pelas pessoas. Tava nesses olhinhos. Tava aqui, o caos sempre esteve aqui, essa caótica sempre esteve aqui. Mas quando você dá nome, né, eu falo que eu dou nome não para entendê-las, eu dou nome para criá-las. E aí quando eu dou nome, e quando você pega um livro e já dá um nome para um livro, você está criando um universo. Mas não quer dizer que esse universo não existia antes, sabe? Então, é interessante porque eu vim num processo de autoconhecimento, de buscar, de me hackear, porque eu sempre quis ser mais leve com tudo, até mesmo com os pesos, sabe? É lidar com as dores, lidar com as raivas, lidar como um processo de passagem, um processo de vivência, de sentir. E aí eu venho num processo também de saber desapegar, e desapegar de pessoas, desapegar de lugares, desapegar de empregos, né? E aí foi interessante que quando eu saí da Globo, isso tem 3 anos, eu saí da Globo sem um lugar específico para ir, porque eu decidi ver o que a minha alma estava querendo falar. Eu falei, não, tem algo aqui dentro de mim que está precisando falar e eu preciso dar espaço de escuta. E aí eu lembro que eu saí, eu fiz o show Alma de Vento, depois Eu que eu fui nesse show, saí. foi sensacional, foi E, grande, gigante. e eu vou fazer de novo, porque tem uma coisa da criação que as pessoas acham que você tem que ficar treinando todos os dias a criação para ela chegar num estado de maturação. Tem um lugar que quando você trabalha a consciência dentro de você, de repente você cria um negócio extremamente maduro, porque a sua alma está madura. Então tem muito mais a ver com a sua capacidade de amadurecer alma e corpo, sabe, dançando juntos, do que às vezes com uma criação específica, um objeto específico, sabe? Então o show foi isso, o show ele brotou inteiro, sabe? As coisas elas brotam dessa escuridão criativa inteira, por conta desse processo de consciência que eu já faço há muito tempo, essa hacker que eu sou. E aí eu resolvi viajar porque me veio muito um livro, na época o livro que eu estava escrevendo, ele é A Borboleta e o Vento. Esse vai ser lançado bem mais para frente, tá, gente? Porque já tá muita coisa escrita dele, mas é isso, as coisas vêm fora de ordem. Não é que eu escrevi agora que vou publicar amanhã, eu posso publicar daqui a 5 anos, mas ele já existe. E aí eu falei... Eu que vou editar. Com certeza, com certeza. Os 98 livros que ele falou, gente, eles não deixaram de existir, não. Aliás, é importante dizer, porque essa coisa de ver fora do tempo, né? Você fala, meu Deus, é tudo isso. Eu quero fazer isso, criar isso. Só que aí tem uma limitação física de corpo, de dias, de cognitivo. E aí você percebe que às vezes 98 não vai ser em 6 meses, mas também não vai ser a vida inteira. Né? Imagina, a pessoa fez 9 livros em 1 ano. Então tem de novo, a maturidade da alma com o corpo faz com que a criação ela venha num lugar diferente. E aí eu me lembro que eu resolvi ir para Bélgica. Por que eu fui para Bélgica? Aí as minhas coisas loucas, né? Eu falo, tem algum lugar que eu preciso ir para escrever, para me conectar. Aí eu perguntava para meus amigos, onde eu devo ir? Aí alguém falava, eu acho que você podia ir para Espanha, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu peguei um baralho, eu falei, eu vou tirar uma carta para cada continente, dar uma louca aqui e vou ver o que aparece. E aí tirou uma carta, quando eu olhei o continente, eu olhei a Europa, me veio na cabeça Bélgica. Mas do nada. Ninguém tinha me falado de Bélgica, nada, zero. E aí eu falei, Bélgica. Falei, aí eu falo e eu mesmo me pergunto, falei, o que eu vou fazer na Bélgica, gente?
não conheço ninguém na Bélgica, nunca fui. Ok, fiquei com essa informação. Aí eu tava alguma coisa vendo o Instagram, meu algoritmo do Instagram super treinado, de repente ele me mostra um lugar, eu falei, que lugar legal, eu me vejo nesse lugar. Falei, aonde que é esse lugar? Deixa eu ver. Era na Bélgica, numa roça da Bélgica. Eu falei, é lá que eu vou. E aí eu entrei em contato com a pessoa, eu fui e eu me tornei amiga das pessoas que são donos do lugar, assim, porque não é na Bélgica, não é em Bruxelas, não é num lugar, roça mesmo, é saindo, né, da capital. E aí depois eu fui descobrir que eles eram da família nobre daquela cidadezita pequenininha, sabe? Toda uma história, todo um contexto. E aí eu fui pra lá. O que tinha lá? Mato. Mais nada. Era mato, era cachoeira e mais nada. Levei meu violão, levei esse desconhecido, esse vazio, e eu fui pra lá. Pra escrever A Borboleta e o Vento. E aí eu lembro que eu estava numa madrugada de lua cheia, uma lua maravilhosa, um silêncio, e eu comecei a pegar o caderno, e eu comecei a escrever, e desenhar, e fazer coisas e tal, e etc. E aí eu fui escrevendo, de repente eu olhei, e eu tinha desenhado várias coisas, eu falei, gente, isso aqui é um livro. Eu não falei assim, vou escrever um novo livro, vou sentar para criar. Não, porque como experimentalista, eu tenho vários cadernos de bordo, entendeu? E aí eu vou fazendo. E aí quando eu estava fazendo aquele negócio, de repente eu falei, isso aqui é um livro. E o livro chamava Liberdade das Cores. E esse livro que chama Liberdade das Cores, que esse está pronto, mas a gente vai publicar um pouco mais para frente, eu falo que Liberdade das Cores é caos. E aí foi a primeira vez que eu olhei aquela palavra com consciência, porque aquela palavra já estava na minha frente há muito tempo. Eu só não tinha olhado para ela. E aí, naquele momento, eu falei, pera, tem algo aqui. E aí eu fui ler sobre caos. Fui ler sobre a teoria do caos do Edward Lorenz. Fui ler sobre fractal. E aí, como vem de um lugar de consciência, né, a caosfera, não vem de uma doutrina e ali... É o contrário, vem do lugar de consciência. Quando eu olhei a doutrina, quando eu olhei a metodologia, eu falei, mas eu vivo isso. É isso mesmo. Eu li as coisas que estavam escritas ali e falava, a minha vida começa com exatamente isso que acontece na minha vida. Não, é isso, fractal, com certeza é isso. Eu lia como se eu estivesse confirmando e, na verdade, dando nomes para as coisas que eu já conhecia. Eu não estava lendo a teoria do caos para conhecer a teoria do caos. Muito pelo contrário. Eu olhava para a teoria do caos e falava, é minha vida. Foi para reconhecer. Foi para reconhecer. E aí eu falo que eu sou uma piada ambulante porque Vanessa é um nome de gênero de borboleta, né? Tem mais de 20 espécies de borboleta chamada Vanessa voando. E aí é muito interessante porque a frase da teoria do caos é super famosa, que chama efeito borboleta, o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. Eu falei, gente, é uma borboleta no Brasil, eu chamo Vanessa, que significa borboleta, eu sou brasileira, o símbolo do caos, que é um atrator, lembra uma borboleta, sabe assim, a piada da piada, sabe? Parece que é tudo muito planejado e muito arquitetado, mas a forma como aconteceu foi simplesmente eu olhei, me reconheci e tudo se encaixou. É como se eu encontrasse, e eu vou falar isso muito na caosfera, é como se eu encontrasse uma palavra mestra dentro de mim, que abrisse todas as portas, sabe? Porque eu falo que cada palavra carrega muitos códigos dentro de você. E eu tenho uma provocação que eu vou fazer com muitas pessoas, qual é a tua palavra mestra? Para abrir as várias portas, sabe? Eu vou te falar que já aconteceu de ler textos e as pessoas falando mal do caos e eu me senti mal e me senti ofendida e chorar porque eu comecei a perceber o significado daquela palavra dentro de mim, né? E os sentidos que eu havia construído de uma forma muito inconsciente, o quão forte era. Então, a caosfera, ela é um reflexo de tudo isso. E aí eu percebo que no final das contas, quando eu chego nesse lugar, eu sou a mulher de negócios, eu sou a artista, eu sou a cientista, sabe? E aí eu começo a achar um lugar de conforto para ser tudo isso, sabe? Porque eu acho que antes eu brigava muito comigo internamente de olhar e falar como que uma pessoa pode ser tudo isso, por não ter as referências do que eu queria ser. Porque eu acho que é isso, a gente é mistério, só que a gente tem que se permitir
que essa expressão venha para você descobrir quão esquisito e esquisita nós somos, entende? E aí que eu acho que tá a beleza. E o caos é aquilo, né, Vanessa? O caos acabou se tornando a estrada na qual você pôde desenvolver todas essas especificidades suas, que são várias. Você é uma pessoa que escreve, que canta, que compõe, que dança, que, sabe, esse show que você deu, eu vou falar aqui para todos, ela fez a cenografia, tinha, ela cantava, dançava, foi uma apresentação maravilhosa no Teatro Rival. E é isso, eu acho que talvez o caos tenha dado, como você acabou de falar, esse caminho para você juntar tudo, todo tudo isso aí. Mas eu acho que é isso, essa questão da palavra mestra, né? Por exemplo, quando a gente fez o show, foi muito interessante. Por exemplo, o Douglas, que foi o que liderou a parte do cenário, eu não precisava ficar explicando pro Douglas o que era, como, quando, porque todas as pessoas que entraram, né, a Maristela, a Renata, o Jesus, o Guilherme, era como se a gente entrasse numa mesma frequência. Aquilo ali era um laboratório de caos. Entende? Porque ali eu tinha várias forças criadoras ao mesmo tempo e em sintonia, né? Quando a gente fala de caos hoje, a gente coloca sempre num lugar ruim, mas a gente não percebe que a gente está falando de liberdade de movimento, né? E é onde a gente percebe que vai vir uma pessoa de um outro lado e às vezes ela vai te atravessar. Só que a gente não é educado e treinado a ser atravessado. Sabe? Eu acho que como criadores a gente perde muito nisso. Então, quando eu fiz o Alma de Vento, e eu acho que o Alma de Vento, ele foi um rito de passagem, sabe? Para mim, assim, eu falo que quando eu chamo os meus amigos no meu aniversário de 40 anos para tocar as minhas músicas, e todas elas já falavam de um ser que havia se permitido ser caos, né? Eu falo, naquele show tem uma música que chama Aurora, e eu falo, vem Aurora que eu vou. É interessante porque tem lugares dentro de mim que depois de um tempo eu vou perceber, eu falei, por isso que eu fiz aquela música. Por isso que... As pessoas acham que quando você cria, você já sabe tudo sobre aquela criação. E não é, porque a criação, quando ela vem desse lugar de essência, ela é mutante, que nem você. Então você muda e o olhar sobre aquela criação muda, né? Então hoje, por exemplo, na Caosfera, quando eu trago a Aurora como espelho de caos que existe dentro de todo mundo, naquele show, quando eu falo vem Aurora que eu vou, eu tava ali fazendo um compromisso comigo mesma. Vem que eu vou ser esse lugar de liberdade. E é um trabalho, assim, é uma rebeldia, eu acho, assim, contra vários lugares fixos, e dizer assim, não, é o compromisso que eu fiz com esse corpo, com essa alma. Isso tem a ver com uma coisa que eu queria te perguntar. Você vem de uma trajetória totalmente corporativa, né? Que é uma organização sem fim, que é dar muitas ordens, conduzir. Como é que foi para você essa mudança para uma vivência do caos que você está propondo agora? Você sabe o que é interessante? Que eu acho que eu levei caos para todos os lugares que eu passei. Então, quando eu falo da Globo, da Endemol, da Paramaker, quem trabalhou comigo vai saber assim, viveu o caos comigo em todas as organizações que eu passei. E eu brinco, eu falo, inclusive com eles, assim, tem caos em todas elas. Né? E eu acho que quando uma empresa ela consegue se empoderar desse curso de movimentos livres das pessoas, você ganha agilidade, principalmente numa sociedade globalizada que está acontecendo tudo ao mesmo tempo e você às vezes não consegue acompanhar como empresa. Se você tem várias pessoas atentas e livres para fazer a coisa acontecer, você traz um poder muito grande para aquela corporação. Só que hoje eu falo disso num lugar de muito conforto, mas eu confesso que durante o meu processo, até mesmo quando a gente fala das grandes corporações e etc., tem um estereótipo que você precisa se encaixar, que as pessoas acham que você precisa se encaixar. E eu nunca me encaixei, e eu sempre briguei com isso. Não quer dizer que eu estava confortável em não me encaixar, porque a gente quer pertencer, né? Então...
Ela sempre... Teve um momento, por exemplo, que eu queria ser homem e não mulher para pertencer, e aí as minhas roupas eram diferentes. Teve um momento que eu começo a entender que esse corpo de mulher, ele tem um poder por ser de mulher, e aí eu começo a trazer um salto, eu começo a trazer cores. Por que a gente vai trabalhar e eu preciso colocar preto ou branco? Eu posso colocar vermelho, posso colocar grandes brincos e cordões e óculos. Então foi um processo de amadurecimento, né? Onde eu fui entendendo a minha forma de ser, que não necessariamente era como as pessoas achavam que deveria, né? E até mesmo na questão não só da vestimenta, mas na forma de agir, de liderar, né? A Viu, que foi a unidade que eu liderei na Globo, quem viveu a Viu comigo sabe que a Viu foi completamente um laboratório de caos todos os anos, todos os dias, todo ano eu mudava a estrutura e no final das contas, o que eu estava pedindo para o time era desenvolver esse lugar de criador e criatura. E que é difícil, porque no final das contas, quando você vai para uma corporação, muitas vezes tem questões de egos que precisam ser alimentados no sentido de resultado do que você vai entregar, do que você vai fazer. E você, quando você fala de time, de caos, às vezes você entregar um produto, a gente como Viu, a gente entregou vários produtos que às vezes as pessoas não sabiam que a gente estava envolvido. Sabe? Então é o criador que não tem o reconhecimento público. E aí onde você trabalha com isso internamente, sabe? Só que é uma coisa que eu falava muito na época que eu trabalhava na Globo, sabe? Assim, a gente tem que perceber que a gente faz parte de um grande ecossistema, né? Porque se eu, na verdade, entrar e tiver em busca apenas do reconhecimento do meu ego daquele processo, eu posso enfraquecer a entrega como um todo daquele lugar. E aí eu começo a competir com você, que é de outra área. Aí áreas que, na verdade, deveriam ser irmãs se tornam como se fosse cliente e um prestando serviço para o outro internamente. E aí, quando eu estou prestando serviço de cliente para você, as pessoas entram num lugar que até é isso, porque você prestar serviço também pode ser uma parceria, também pode ser um outro lugar. Só que aí começa uma cobrança completamente diferente, como se eu mando e você obedece. Aí você começa a entrar nesses lugares que muitas vezes as pessoas acham assim, ah, não, porque tá um caos aquilo. E eu vejo bastante ordem e rigidez apenas. Entende? Tem muita gente que às vezes pega um cenário e fala assim, ah, tava caos. E eu falo, eu não vejo caos. Caos para mim é liberdade de movimento. A partir do momento que tem uma rigidez específica que não deixa mais nada passar, ali tem só uma ordem fixa eterna. Sabe? Então, sim, foi uma transmutação muito forte. Esse meu descamar, eu acho que internamente eu fui descamando a parte corporativa para eu descobrir uma nova corporação. Sabe? A Caos, a gente tem várias pessoas trabalhando com a gente e a gente fala muito sobre isso, né? Eu converso muito com todos eles, assim, é uma outra liderança. Eu quero liderar uma pessoa que vai sentar comigo e vai se perceber criadora. Não vai ficar simplesmente esperando eu demandar. E que essa pessoa pode vir com coisas completamente que eu não estava pensando, entende? E às vezes faz parte dessa líder aqui não fazer nada. Ao invés de cobrar. Então está sendo um grande exercício interno para eu olhar para essa corporativa. A gente fala muito na causa de corporativo, que é o corpo que ele é mutante e que ele está ativo, sabe? E eu acho que eu ressignifiquei o corporativo, não é que eu abandonei e nem que eu virei outra coisa, mas eu acho que é essa proposta e essa provocação que a gente faz com a Caos de como que as corporações elas podem se tornar mais orgânicas. Vanessa, vamos voltar ao passado histórico. Como você vê o caos na história do mundo? O caos, eu acho que é aquele lugar, né, que a sociedade fez assim, vamos colocar tudo num lugar só, para a gente dizer que é a pior coisa do mundo e usar como um instrumento de poder e de medo. É óbvio que quando você olha a mitologia, você vê vários lugares que trabalham o caos de outra forma, mas sempre com ressalvas, sabe? Você pega deusas, por exemplo, as deusas que são... Você pega uma deusa, por exemplo, Tiamat, é uma deusa que ela trabalha, ela cria
serpentes e dragões e no mar, e ela é uma deusa que trabalha caos. Esse lugar da criadora das serpentes, porque a serpente também é colocada nesse lugar também ruim, maléfico, né? Você vê muitas mulheres, por exemplo, na mitologia, que estão ligadas a caos e que sempre tem um... Sabe? Eu vou te falar, por exemplo, Pandora. Adoro Pandora. E as pessoas colocaram a Pandora, né? É interessante porque Pandora foi feita como um castigo. Sim. Né? Porque Prometeu roubou o fogo, trouxe o fogo para os homens, e aí vem Pandora como um castigo. Então tem uma mulher como castigo, né? E aí é interessante que quando você pega a mitologia e olha a Pandora, ela que fala que ela tem várias versões, né? Tem gente que ela fala que ela vinha com a caixa, tem gente que na verdade fala que não era uma caixa, era um jarro, tem várias leituras. E aí ela com essa caixa, qual era o ponto? Ela é trazida como uma punição e ela é uma mulher linda. Aí a beleza é punição. Uma mulher independente é punição. É todo um lugar assim. E aí quando a pessoa vai abrir aquilo ali, saem todas as mazelas do mundo. Então ela carrega dentro dessa caixa, né, a escuridão onde tem tudo. Onde tem todos esses lugares ruins, e aí no final das contas resta a esperança, sabe? Quando você pega as mitologias e vai olhar da forma como é tratado, é sempre um lugar, né? O caos é o lugar da escuridão, é o lugar das mazelas, é o lugar... E até mesmo quando fala do início do mundo, né? Ah, no início do mundo era o caos, aí acabou, não tem mais, acabou. Aí no início do caos, aí nasce a noite, aí nasce a escuridão, aí nasce, sabe? É sempre um lugar de... É um tempo fixo que aconteceu e não acontece mais. Aí alguém foi lá, agora eu não vou lembrar o nome do poeta, ele escreveu a primeira pessoa que escreveu depois eu vou colocar na frequência de inspiração, escreve um poema e associa a causa à bagunça e acabou. A gente ficou nessa até hoje, como a bagunça sendo ruim, a escuridão sendo ruim. A mulher que é caótica, considerada caótica por séculos, porque a mulher tem as emoções que afloram, porque a mulher ela opera em outros lugares. Isso tudo falando de estereótipo, né? Claro. Então, quando você olha a forma como o caos... Aí quando alguém vai falar bem do caos, ele fala assim, porque é o caos criativo. Aí qualifica. Dá um adjetivo positivo. Dá um adjetivo para dizer que estou falando do caos positivo, ao invés de simplesmente olhar o caos como ele é. Sabe? Sem encaixotar. O caos, ele é criação e ele é destruição também, sabe? É importante a destruição, né? Quando a gente olha, quando a gente fala de caos como esse espaço entre o céu e a terra, o vazio, né? Essa coisa que ela fica, né, ela dilata, ao mesmo tempo ela contrai, porque ela constrói, depois ela destrói, sabe? O caos, ele entra em outros lugares que precisa se desenvolver uma complexidade de perspectiva para você conseguir abraçar o caos, porque a gente está falando de coexistência. E aí, o ser humano que vem num lugar que ele exclui, então, ou é preto, ou é branco, ou é mulher, ou é homem, ou é isso, ou é aquilo... No final das contas, encontrou no caos um lugar perfeito para dizer o seguinte, olha, aqui é a falta de controle, é a escuridão onde a gente não vê nada, são todas as mazelas do mundo, são as serpentes que vão pegar você e vão levar para o fundo do oceano, porque o fundo do oceano é abissal, ali é abismo e temos coisas, ali ninguém gosta de abismo. E aí foi construindo um arquétipo, né, assim, de sai correndo. Porque a gente precisa ter a ordem para gerar uma sociedade iluminada. A gente tem que ter a ordem para a gente trazer o mental. A gente tem que ter a ordem para a gente conseguir definir o caminho, porque a definição é importante. Então, assim, hoje eu olho para tudo isso e acho super interessante que isso tenha havido. Porque é matéria bruta e matéria-prima para olhar e falar, vamos olhar o abismo de outra forma? Vamos olhar a escuridão de outra forma? Vamos olhar as emoções de outra forma? A mulher de outra forma? Sabe? E aí eu acho que aquilo que eu estava falando para você faz parte da questão de caos. Eu consegui digerir muito bem isso para trazer essa provocação num lugar de verdade meu.
Porque se eu tiver medo das emoções, se eu tiver medo da escuridão, sabe? Eu falo, walk the chaos talk. Se eu tô falando de caos, sabe? É importante eu assumir na minha veia. Eu perder o controle o tempo inteiro. Porque é isso, quando você perde o controle o tempo inteiro, mas você se apropria de que você é o criador e criadora da tua vida, você vai conseguir improvisar, você vai conseguir criar. E aí, você vai criando a sua própria mitologia. Vanessa, você disse que o caos é sempre associado ao negativo, à bagunça, etc. Deixa eu fazer uma pergunta. Para você, qual é o contrário de caos? Essa questão de contrário, eu ressignifiquei bastante na minha cabeça. Eu acho que tudo é contextual. Então, o caos ele pode ser contrário a várias coisas. Depende da narrativa que eu monto. Se alguém virar para mim e falar assim, o caos é contrário à ordem, eu não vejo isso, porque dentro do caos eu vejo muitas ordens. Então, elas coexistem para mim. Mas eu posso criar uma narrativa e dizer que o caos é oposto. E aí, o que é o oposto? É o oposto no sentido, tipo, a gente tem o caos aqui, eu posso simplesmente falar que o vazio está fora do caos. Isso é só uma narrativa. Ou o vazio está dentro do caos. Isso é só uma narrativa. Hoje eu não consigo falar para você e fixar nenhuma palavra oposta a nada. Sim. É contextual. Eu vou te dizer, vou dar um exemplo. Tem algumas coisas que as pessoas falam, tem vários autores que falam de uma situação, não sei se você já ouviu isso. Depois eu vou colocar o autor na descrição do vídeo. Que eles falam de paradoxo, né? E aí ele fala o seguinte, o paradoxo, por exemplo, você tá com seu filho e aí tá chegando num lugar, na casa de um amiguinho, e aí o seu filho tá brincando com um brinquedo, e aí o amiguinho fala, me empresta. Aí você fala pro amiguinho, você fala pro seu filho. Costuma falar o quê? Empresta pro amiguinho, né? E aí depois tem a situação 2. É onde você tá lá com o seu filho, o amiguinho tá com o brinquedo e o seu filho querendo o brinquedo. Aí o que você costuma falar com o seu filho? Deixa o amiguinho com o brinquedo. E aí muita gente coloca essa situação como paradoxo. Porque você teve dois comportamentos diferentes para dizer que aquilo é um paradoxo, né? Ou seja, coisas que são opostas coexistindo. Só que eu falo que aí depende da forma como você vê. Primeiro que você como observador e a pessoa que está sendo observada mudou. Então não é a mesma situação. Primeiro você está observando o seu filho e aí em relação ao seu filho você tem uma relação. E depois você está observando o amiguinho e com o amiguinho você tem outra relação. A relação que você tem com uma criança não é a outra. Então aí você já tem duas situações que não são iguais. Então aí já fala assim, não é a mesma base para coexistir um oposto ali, porque a relação que eu tenho com uma criança é completamente diferente da relação que eu tenho com a outra criança. Só que se eu for olhar de um outro prisma, eu posso falar o seguinte, ok, mas quando eu olhei para a criança, qual foi o movimento que eu tive com aquela criança para ela soltar o brinquedo? Soltar o brinquedo, o desapego. Desapega do brinquedo, tem outros brinquedos aí, né? E aí, quando é o amiguinho, qual é o movimento? Também é desapego. Desapega do brinquedo. Tem outros brinquedos aí. Aí você vê que nessa narrativa eu tenho uma resposta para as duas situações. Um consenso. Eu não tenho um consenso? E é a mesma situação. Então, quando você me pergunta do oposto ao caos, depende da narrativa, depende do contexto. Mas isso vai ser só uma narrativa, não é a verdade. Vanessa, eu vou te fazer uma pergunta agora, que na verdade eu sei a resposta, mas eu queria muito que você dissesse para o nosso querido público como a Caosfera vai chegar como livros. Ai, gente, olha, isso vai ser uma grande aventura, hein? Se preparem, porque temos aí 98 livros. Em 6 meses. A gente lança, a primeira coisa que a gente vai lançar chama A Trilha do Som e da Forma. Fala sobre. Nós vamos lançar 3 livros, e aí são os livros Ruído Branco, Ouro Negro e Linhas de Expressão. Cada livro que a gente vai lançar agora da Caos, né, nessa coleção que a gente está falando, é como se fosse uma porta, né?
é como se fosse um portal. Então, cada livro é um portal para você navegar por caos. E aí vai depender da pessoa que está lendo o livro, por onde ela vai navegar, porque cada livro daquele traz desenhos, traz poesia. São livros que eles não vão trazer teorias densas para você sobre o que é caos, mas eles vão trazer uma navegação, né? Através de arte, Você vai ler uma frase, por exemplo, e é uma frase simples, ao mesmo tempo é uma frase complexa. Eu que já li esses livros, eles são densos, sim. Você que consegue explicar com uma fluidez impressionantemente adequada, mas eles são muito densos. Mas eles são complexos e simples, eles são Sim. densos e leves. Eles são a personificação do caos em livros. Vendo? Eu transformei livros em personas. Personificação de livro, né? Enfim. Mas, então, a gente vai lançar esses 3 livros. Então, são 3 portas. Tem ordem para ler? Não. Isso era uma conversa que eu e o Sérgio, a gente tinha muito. Que ele falava, vai ter que ter uma ordem para as pessoas saberem. Não, não tem que ter ordem. Porque você pode começar pelo ruído branco, o outro pode se identificar mais e sentir o ouro negro. O que eu falo na hora que você for escolher um livro da Caos para levar para casa, olha para eles assim e fala, qual ressoa com você? Não tenta entender o livro. Esse aqui vai falar sobre, e esse vai falar sobre aquilo. Não tenta entender o livro. Então, você lê esse livro hoje, daqui a pouco você vai pegar 3 meses, 6 meses, é um outro livro, porque você mudou e você vai perceber isso. Então, esses livros que a gente lança agora, eles são, eu falo, né? Eles são de você sentir, de você experimentar, de você ler uma frase e você voltar na sua infância. De você ler uma frase e voltar no seu casamento, na sua relação, na sua amizade. Mas está escrito ali, tá e não tá, né? Tem ali a porta por onde você entra. Tem gente que lê os livros e chora, tem que lê os livros que tem tremedeira, tem gente que enrijece o livro. E aí é importante as pessoas saberem disso, né? A gente, como Caosfera, a gente está provocando o sentir das pessoas. Tem gente que lê o livro e sorri. Tem gente que lê o livro e sorri. Também acontece isso, verdade. Tem gente que lê o livro e fala, me deu vontade de fazer coisas. Quero criar, sabe? Então, a gente vai falar sobre isso em todos os livros, de todas as formas, essa coisa do criador, né? Da criadora, a gente quer botar para fora. Então, a gente começa essa jornada de livros com a trilha do som e da forma. Na verdade, a gente vai fazer 3 trilhas, essa é a primeira. Depois vão ter mais outras 2 trilhas, é uma coleção aí de 9 para a gente começar a brincar, que eu falo coleção, mas a gente não sabe onde vai parar isso, né? Mas tem livros e livros. Da mesma forma vai ter livro infantil, sabe? Livro para criança. E aí uma das coisas que eu tenho refletido bastante é como trazer para a criança. Por que a gente precisa sempre ficar incitando a cultura do medo para a criança? Sabe? Olha, se você não fizer isso, o homem do saco vai te levar. Olha, aí você pega um livro que fala do medo da escuridão e aquela criança nem tem medo da escuridão. Aí você pega um livro que fala do medo da escuridão para uma criança que não tem medo da escuridão e ela começa a falar, será que eu deveria ter medo? Sabe? Então, como que a gente traz uma narrativa onde explora a multiplicidade da criança, a criação dela, né? Onde a escuridão é uma parceira dela de imaginação. Então a gente vai navegar, porque tudo que a Caos vai fazer vai trazer arquétipos e símbolos e estereótipos em outros lugares, né? Então vai ter livro para criança. Na verdade, assim, gente, sendo muito honesta, todos os livros da Caos podem ser lidos, porque até o livro da criança o adulto vai ler e vai se identificar. Eu vou dizer uma coisa, não tem a menor importância qual livro você vai ler primeiro, porque você vai ler os outros, pode ter certeza. Vai, porque é isso, assim, eu acho que tem uma questão que é a provocação sentida. Então, a porta que a gente abre com os livros inicialmente não é para te explicar o caos, né? Eu acho que se você pega o podcast que a gente está fazendo, o próprio podcast, ele passa por vários conceitos, ele é uma jornada também, né? E que pode ser, você pega o podcast hoje, você vai ver que tem gente que está repetindo e vendo o podcast de novo em outros momentos, porque pega uma outra coisa que não foi dita, não foi percebida,
né? Então, os podcasts, eles são atemporais, os livros são atemporais. O que a gente fala da Caos, que é o Walk the Chaos Talk, a gente vai trazer também dos produtos. E aí, livro é um lugar, assim, infinito. Você vai ter livros que são mais densos, mais técnicos. O Sérgio já falou que os outros livros também são densos, mas são leves também. Mas assim, eu quero dizer que você vai ter livros teóricos, livros técnicos, livros de exercício, livros de criação, mas este que a gente abre agora aqui é a trilha do som e da forma. Veja como uma possibilidade de pular pela primeira vez no caos de forma consciente e escolha a tua porta. Pode navegar pelas 3 portas, né? Mas é um trabalho aí de provocação mesmo dos sentidos. Eu adoro, sabia? E você... Eu vou te perguntar uma coisa que tem muito a ver com o que eu trabalho, que é a edição de livros. Como você vê o caos no mundo dos livros? Eu acho incrível quando eu olho para os livros, assim... A gente tem livro de tudo, né, Sérgio? Tá bem. Mas eu acho que os livros, eles só refletem o quão misturado e o quão caótico nós somos. Você acha livro, às vezes, assim... Você trouxe um livro aí hoje, né? Esse livro, como é que o cara se define? Editor, aristocrata e subversivo. Você vê aristocrata e subversivo na mesma frase. Você imagina que um aristocrata é subversivo? Quando? Como? Sabe? Ele já se quebra ali no próprio subtítulo dele, né? O que eu ia dizer é isso, você pega às vezes um livro que ele é místico e ele ao mesmo tempo é sobre empreendedorismo. Às vezes você pega um livro infantil, mas aquele livro infantil ele tá com um autoconhecimento para adulto. Então o livro ele mostra como a gente cruza tempos, espaços, áreas, né? Óbvio, eu tenho um livro que ele é completamente teórico, matemático, e ele cai numa determinada teoria, ele vai direto naquilo ali, mas se você for olhar com afinco, né, você começa a perceber as coisas como elas se cruzam. E aí é interessante porque quando a gente olha a parte editorial, é sempre uma questão, né? Vamos encaixar isso aonde? Sim. Né? Vamos encaixar isso aonde? Vamos colocar em qual editoria? E é muito interessante perceber que, assim, a gente tem que, como sociedade, começar a perceber. Eu falava isso muito quando eu trabalhava com as redes sociais, com os influenciadores, né? No sentido assim, cuidado para não se rotular, né? Apenas por aquela categoria. Eu acho que tem um lance que as categorias elas vão continuar existindo. Mas os autores, eles precisam perceber que eles são canais. Sabe? E aí, quando o autor é canal, sabe? A pessoa vai ler aquele livro por causa do Sérgio, por causa do João, por causa da Maria, por causa da Vanessa. Entendeu? É óbvio que se eu não conheço o Sérgio, eu vou lá e vejo numa categoria e posso conhecer o Sérgio pela primeira vez. Mas a partir do momento que eu conheço o Sérgio, eu posso querer começar a acompanhar o Sérgio, independente da categoria que ele esteja. Então, eu acho que tem uma questão aí da gente buscar a coexistência, não acabar com as categorias e rótulos, mas é não ser escravo deles, entende? E aí eu acho que tem um lugar das editoras de trabalhar os autores, tem um lugar dos próprios autores de se trabalharem, né, nas redes sociais e se colocar também como fonte de conhecimento, porque eles são. Sabe? Eu acho que cada um de nós aqui é fonte de conhecimento. Tem gente que escreve livro, tem gente que não. Tem gente que lê livro. Tem gente que lê livro e troca com aquela fonte de conhecimento. E aquilo ali é muito rico. Quantas vezes, assim, eu tô lendo algum livro, sei lá, tô lendo um livro do Jung, eu falo, não, isso eu não concordo com você, não. Eu tô falando com ele na minha frente. Aí continuo seguindo, falo, isso aí eu concordo. Porque a gente não precisa, a gente tem que conversar com os livros. Conversar com os livros é conversar com as pessoas. Então, o que a gente precisa, em termos de mercado, trabalhar para que as pessoas elas se tornem canais, né? Quando a gente tem hoje as redes sociais, onde as pessoas são canais, isso não foi ainda integrado na consciência, na percepção das pessoas dessa comunicação que a gente vive, sabe? Onde as pessoas, de fato, elas são canais. Você falou de pessoas agora, você fala muito, e eu queria que você falasse, explicasse, o que você vê como a tecnologia viva das pessoas? Então, a gente fala muito, né, na Caos sobre a questão do algoritmo particular, né? A gente tem falado muito sobre isso, da questão que a tecnologia não é a máquina, é o saber,
fazer, né? E aí você tem ali, eu falo que a gente é uma das máquinas mais sofisticadas que eu já vi na vida, assim. Quando eu olho o que esse corpo aqui faz, eu falo, meu Deus do céu. A gente ainda usa pouco da potência que é o corpo. E aí, quando a gente fala de tecnologia viva, é a gente começar a se empoderar dessas mutações que nós somos, né? Hoje aqui, por exemplo, está acontecendo mutações, tanto em mim quanto em você, por conta desse encontro. Não necessariamente o cognitivo ele consegue perceber, não consegue pegar, mas está acontecendo. Teve uma das vezes, que aí fala um pouco com essa tecnologia viva que eu queria falar, que você trouxe aí. A gente tem um tigre aí na mesa, né? Me lembrou uma das vezes que eu entrei em processo de meditativo, eu entrei em transe. Esse tigre, exatamente. Esse tigre que tá olhando pro tempo, eu entrei em transe e eu tava sofrendo muito com a palavra selvagem. Porque é isso, eu sou uma comunicadora e eu vou lá nos códigos. As palavras, elas são códigos. E eu tava sofrendo muito com a palavra selvagem. Mulher selvagem, ser selvagem. Né, que namora com a loucura, que namora todo um lugar que eu venho trabalhando muito. E aí eu entrei num processo meditativo, entrei em transe, aí foi muito interessante, eu não esqueço isso. De repente apareceu um tigre na minha meditação e o tigre sentou na minha frente e começou a conversar comigo. Essa é a Vanessa. E aí o tigre, ele fala pra mim assim, você tá com medo de ser selvagem? E eu falo, tô com medo de ser selvagem. Aí ele falou assim, eu sou selvagem. Aí eu falei, eu sei. E você já me viu na natureza, como eu fico? Eu falei, já. E te perturba? Como é que é um tigre selvagem na natureza? Aí eu falei, é um tigre integrado com a natureza. Aí ele, você vê um tigre muito doido, batendo a cabeça na árvore, fazendo o tigre falando comigo ali. Eu falei, isso falando mental, né? Porque ele não abria a boca, não. Esse tigre, ele falava pelo terceiro olho, presta atenção. E aí, eu falei, gente, como a gente pegou a palavra selvagem e colocou como se, né, o urbano, né, fez isso, como se o selvagem fosse algo ruim. E ser selvagem é você estar integrado à natureza. E quando você está integrado à natureza, você está em harmonia com tudo que você é. E aí você é essa tecnologia viva. Sabe? O povo indígena fala muito sobre esse lugar do não respeito pela natureza do que a gente é. Né? O Ailton Krenak fala muito sobre a questão de que nós somos diferentes, os bichos são diferentes. Né? Os bichos são diferentes. O camelo é um camelo, um leão é um leão. E a gente fica tentando ser igual o tempo inteiro, sendo que aí, de novo, precisamos olhar a coexistência. Somos iguais e somos diferentes. E aí, nesse processo, aonde está a sua selvageria? Porque a sua selvageria é você estar conectado à natureza. Eu vou te falar, aquele tigre me ensinou muito. Eu não esqueço aquele tigre. Porque isso acontece muito, né? Quando você entra num processo de transe, na meditação, você projeta, né, vários personagens, eles ganham forma, eles ganham vida, eles falam com você. Essa minha conversa com o tigre é a prova da minha tecnologia viva. Entende? Então, eu acho que a gente precisa acordar o tigre aí de cada um e ser selvagem mesmo e ser integrado à natureza que te cabe e que não te cabe também. Ainda falando de pessoas, o que te surpreende mais nas pessoas que você já encontrou, nas pessoas que hoje em dia fazem parte e movimentam a caosfera? Sabe que é um prazer muito grande ter companhia nesse processo. Eu falo muito, né, o quanto esse processo ele é solitário, muitas vezes. E aí, quando a gente começa a fazer a caosfera e começa a chegar pessoas que querem se hackear, que querem se experimentar e acolhem, né, qualquer esquisitice que eu falar. Isso é um lugar de muita conexão humana, sabe? É um lugar... E é interessante porque eu fico olhando para cada um que está navegando comigo, lugares novos que estão se abrindo,
nessas pessoas, sabe? E aí eu falo, gente, essa pessoa ainda vai aprontar. Eu quero ver, tô aqui de camarote e ver o que está acontecendo ali, o que ela vai criar, sabe? Então eu acho que as pessoas que estão navegando comigo na caosfera, elas são pessoas que estão se permitindo ser loucas. Eu acho que essa é uma palavra que a gente vai falar muito, sabe? Teve um podcast que eu falei, aqui existe uma louca lúcida. O que é uma louca lúcida? Entendeu? Porque é isso, passa nesse lugar de encontrar uma pessoa que vai falar assim pra você, tá tudo bem. Sabe? E falar assim, cara, olha, eu tive um processo aqui, a gente se encontrou, depois eu passei mal pra caramba, tive que cuidar do meu corpo. Respeita teu corpo. E aí, esse conselho vem daqui pra lá e de lá pra cá. Então você vai ganhando conforto cada vez mais para descobrir novos lugares seus. E aí você vai percebendo, assim, com cada um... É óbvio que assim, né, gente? Eu sou uma experimentalista e eu adoro experimentar as pessoas. Experimentalista não fica só assim. Eu adoro colocar aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos se provocar. Como é que a gente consegue se provocar num lugar diferente, sabe? E dá uma alegria muito grande encontrar... Não acho que é encontrar, mas eu acho que é criar, né? Eu falava muito de projeção, eu falo da casa de espelhos, mas eu sinto que a gente está criando um grande circo, sabe? Um grande circo de muitas expressões, e eu falo circo num lugar de muito afeto, porque também circo é um lugar também colocado de várias maneiras e trabalhado, tudo isso depende de quem é que está trabalhando e fazendo o quê e como. Mas eu acho que a gente está criando um grande circo e nesse circo tem vários shows. Eu te perguntei sobre o que seria o contrário de caos, nessa linha. O que é o caos do caos? Sabe o que é o caos do caos? É quando você tem a percepção que você vai do macro pro micro, do micro pro macro, do macro pro micro, do micro pro macro. É uma viagem eterna, sabe? Eu acho que o caos do caos é a percepção que eu falo o tempo inteiro aqui, que a gente precisa abraçar, que a gente é viajante, sabe? E aí, a gente é viajante e quando você acha que é uma coisa diferente, não é só uma repetição num outro lugar e que aí aparece uma outra coisa, mas não é, no final das contas é tudo a mesma essência. A vida tem essa coisa bonita, assim, né? Você tem a essência aqui, e aí você tem camadas e camadas e camadas e camadas e camadas. É tudo a mesma coisa. Você pega ali a água e cria 20 coisas completamente diferentes do mesmo material, mas tudo é água, sabe? Então, eu acho que o caos do caos é quando você se permite ser a própria viagem, sabe? É quando você encarna ser completamente movimento. E aí, bicho... Só vivendo pra falar, entendeu? Não tem nem como passar, assim, não tem como passar isso não, você tem que se permitir. Agora uma curiosidade, quais são os próximos passos da caosfera? São muitos, né? Então as pessoas, elas vão ver a gente lançando coisas diferentes no mercado, desde livros físicos, livros digitais, desde shows, né? Peças, a gente quer levar... Né? A arte, ela tá no core da Caos. A gente quer levar a arte para dentro de uma empresa, para dentro de uma casa, né, com a família, para dentro de uma relação, né? Então a gente vai ter vários tipos de produtos, desde fazer uma meditação guiada, a um encontro com pessoas para trabalhar o corpo físico, a fazer uma live e encontrar pessoas e trocar e escutar. Então, até a forma, né, da caosfera, ela é um mistério para mim mesma. Mas a gente tá trazendo aí, tem uma metodologia infinita, assim, eu acho que eu vou escrever até o último dia que eu estiver viva aqui, sei lá quando vai ser isso, mas é aquilo que eu falei pra você, é um compromisso de alma, e aí tem coisas que a gente vai fazer e tem coisas que as pessoas vão propor, a gente vai fazer coisa com inteligência artificial, vai ter coisa, pra você ter uma ideia, quando hoje empresas trabalham realidade virtual para curar traumas, tem várias empresas fazendo isso.
Isso para mim é um processo super caótico. Qual a diferença disso do que eu conversando com o tigre e curando meus traumas? E você conversando com qualquer ser e voltando em episódios passados da sua vida e revisitando. A gente tem metaversos dentro do nosso sistema. A gente consegue reprogramar isso. Então, às vezes, a gente vai utilizar a própria tecnologia que se entende como tecnologia, a gente vai provocar esse outro lugar onde você começa a perceber os vários metaversos que você navega aí dentro. Eu queria ficar conversando mais algumas horas com você, mas o tempo ainda continua sendo finito. Então, gente, essa é Vanessa Oliveira. Essa mulher é uma maga, ela é um furacão, ela é uma profeta e ela é fundamentalmente uma mulher muito, muito, muito inteligente e criativa, que vai dar muita alegria para esse nosso mundinho danado. E aí, esse vídeo aqui, gente, por mais que ele falou que o tempo tem limite, você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, tem limite e também não tem. É isso. Muito obrigado pela essa entrevista maravilhosa. Como você disse, eu saio daqui mudado. O que vai ser de mim agora? Caótico. Prazer, gente. Prazer.